Então, vou pedir, bom dia novamente, vou pedir para Bom dia. Priscila dar início com a prece e com o pastorino a esmo. Pode ser? O pastorino não vai ser Mercedes hoje, não? Mercedes faz as gravações. Vai você a esmo, vou manter a Eu tradição. faço o quê? As gravações. Você está fazendo a gravação direitinho. Ah, Você a tá. esmo aí. Estou operando. Fui abrir aqui pastorino porque eu não tinha aberto, porque quem fazia, estava fazendo isso era a Mercedes, aí eu achei que ela ia ler. Não, Mas vamos lá. é. Então, o pastorino hoje nos diz o seguinte: evite o luxo supérfluo. Tudo que sobrecarrega o ambiente atrapalha a vida. Seja sóbrio e natural. O artificialismo distorce e causa fadigas inúteis. A sobriedade repousa o espírito e o corpo. Seja sóbrio e natural em tudo, desde a sua pessoa até o mobiliário de sua casa. Quem pouco tem é quem procura mostrar mais do que possui. Então ele fala que a gente não precisa ter muita coisa, né, para conseguir, que não precisamos de muita coisa, porque a gente está na matéria, mas não precisa de tudo, né? A gente precisa cuidar da parte espiritual, que a matéria fica aqui também, né? Então, eu tinha até pedido assim, pedir desculpas já para a Mercedes, eu tinha pedido para ela retornar a fazer essa leitura a esmo do. Não aceito, não. A esmo, sabe por quê? Porque geralmente quando ela faz tem essa sincronicidade. Porque na realidade o estudo de hoje vai falar justamente sobre isso, sobre o desprendimento que a gente tem que ter das coisas materiais. Ele vai falar sobre essa história de que a gente não tem que ter apego a nada daqui, que tudo daqui é empréstimo e a gente vai deixar para trás. Então, eu acho essa sincronicidade bastante importante no estudo da gente. Pode fazer a prece, Pri. É, e eu nem tinha separado anteriormente, conforme eu Sim, disse, eu peguei sim. agora. Sim, é o que eu estou falando. É a tal É, no estudo, os mentores auxiliam, né, na busca sim. do material necessário. Então, vamos à nossa prece. Então, assim, fechamos os nossos olhos, acalmamos os nossos corações, agradecidos a Deus, primeiramente, nosso Pai de amor, de carinho, de cuidado, de justiça infinita, por mais essa oportunidade benfazeja. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que é o caminho de a vida, também a Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que cuida de toda a humanidade, e aos benfeitores espirituais responsáveis por este trabalho. Mas não podemos deixar de fora os nossos guias, os nossos protetores, os nossos anjos, que nos guardam em cada instante de nossa vida. Sempre estão ao nosso lado, mas às vezes não ouvimos o conselho que ele nos dá, tapamos os ouvidos, não queremos ver, mas mesmo assim, eles estão ao nosso lado. Então, que possamos ter esses olhos de ver e esses ouvidos de ouvir toda a espiritualidade maior que nos cerca, nos auxiliando para os embates da vida. Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. Pedimos que o Senhor magnetize as nossas águas, colocando aquele fluido necessário para o nosso corpo físico, mental, espiritual, para que possamos, ao tomar esse líquido sagrado, fazer a substituição das moléculas, das células malsãs por células boas, modificadas, energizadas em todo o nosso organismo. E, Senhor Jesus, também te pedimos que o Senhor magnetize a cada um de nós, que essa energia benfazeja entre do alto da nossa cabeça, passe por todas essas, pelas células, substituindo-as por células boas, e que por toda a nossa corrente sanguínea isso possa fluir e chegar até os nossos pés. E não podemos deixar, Senhor, de te pedir, como somos eternos pedintes, que abençoe os nossos amores, os nossos desafetos, os nossos vizinhos e aqueles que estejam com o coração empedrecido,
do teu amor. E assim pedimos a tua permissão para iniciarmos esse evangelho abençoado da semana. Gratidão e que assim seja. Graças a Deus. Gente, aproveitando aqui o embalo, o gancho da Pri, eu vou colocar o nome do grupo, tá? De uma pessoa que sempre que vocês lembrarem, sempre, faça uma prece para essa pessoa, que essa pessoa tá no final da sua encarnação, mas é um final muito sofrido, não só físico, mas principalmente moralmente. É alguém que eu tenho tanta comiseração que toda vez que eu visito, eu volto para casa deprimida, pedindo para que Deus tenha piedade e abrevie a... Mas é aquela história, cada um com seu cada um, então eu vou pedir para vocês, sempre que lembrarem, fazerem uma oração pedindo para Deus balsamizar o coração dessa pessoa, tá? Obrigada. Pri, pode dar início, por favor, ao estudo. Tá. Hoje é Mateus 5, do 38 ao 42. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ela 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. E aí, na pesquisa, era para semana passada, então eu tinha feito a pesquisa e tinha escolhido um livro. Hoje, ao reler, eu achei que era melhor um outro livro, mas também não deixa de ser edificante. E o livro é Indulgência, né, Chico Xavier por Emmanuel, que o capítulo fala em pensamento cristão, é o título. E aí ele fala: o mundo é a materialização do pensamento divino, e a natureza é o trono da sabedoria sem palavras, em que as leis do Senhor se manifestam. Nós, criaturas do Eterno Pai, filhos de sua inteligência e de seu amor, somos igualmente co-criadores, no princípio inalienável da herança. E, por isso mesmo, o pensamento que alimentamos é a força viva e aglutinante a modelar-nos o destino. Antes da energia subatômica, possuíamos o mundo das unidades força, em que as linhas imponderáveis da criação espiritual se movimentam, precedendo a química celular e tecendo os fios sublimes da origem de nossas experiências. Até agora, considerando a atualidade do cristianismo, embora os quase 20 séculos que lhe assinalam o berço, pensávamos em termos de violência, na disputa dos bens transitórios de nossa temporária residência na Terra. Até hoje, cultuamos o poder da astúcia, categorizando-o por exaltação do raciocínio e entronizamos a crueldade prestigiadas de louros, interpretando os triunfos sanguinolentos do mundo, à conta de inarredável soberania. Jesus, porém, veio renovar-nos a vida mental, oferecendo-nos o verdadeiro caminho de ascensão à imortalidade redentora. Auxilia quem te persegue, Mateus 5:44. Ora por aqueles que te caluniam, Lucas 6:28. Dá sem esperar retribuição, Lucas 6:30. Perdoa 70 vezes 7 vezes, Mateus 18:22. A quem te pedir a capa, oferece também a túnica, Mateus 5:40. Segue 2.000 passos com o irmão que te roga caminhada de 1.000, Mateus 5:41. A mensagem do Evangelho não é apenas o alicerce da religião universal do amor, mas também a base da ciência e da filosofia, suscetíveis de realizar-nos o soerguimento às esferas superiores. Se procuras a luz para te afastares da sombra, levanta-te do vale em que as ideias se te cristalizam, no círculo vicioso das concepções retardadas que nos encarceram a alma nas grades de perigosas ilusões. Façamos de nossa indagação cultural serviço incessante no bem, conduzamos o experimento científico na senda do aperfeiçoamento que nos cabe atingir e, elegendo no pensamento do Cristo o centro de nossa vida interior, estejamos convencidos de que construiremos adequado caminho no espaço e no tempo para alcançarmos,
enfim, a alegria imperecível a que o Senhor nos destina em plena imortalidade. Então, aqui ele vem falando da importância do pensamento cristão, né? Aí a gente tem que pensar que o pensamento molda, né, tudo que está ao nosso redor, e o pensamento dos outros podem nos influenciar se nós deixarmos que esse pensamento influencie essa energia. Então, a gente tem que ter assim, é um trabalho árduo contra as nossas imperfeições, que são grandes, e por conta disso a gente acaba se ligando mais a tudo que é ruim, que é negativo, que é material, o tal do antissistema que a Cris está sempre falando. E a gente tem que se lembrar da questão espiritual, se lembrar de Jesus, né, que é esse mestre divino, que está sempre para nos apoiar, para nos proteger, para nos auxiliar. Lembrarmos de Maria de Nazaré, que está sempre pronta para dar aquele colo de mãe e seguir na nossa caminhada, né? Entre tropeços, erros, acertos, caminhando devagar e sempre. Eu acho que o teu estudo tem a ver com a tua prece, tá? Que a gente realmente vive falhando, a gente vive cometendo os mesmos erros. Nós continuamos satanistas, naquele sentido de Satã como antissistema. Porque passa uma parte do dia, a gente passa preocupados com as coisas materiais, do mundo material. É muito pouco tempo que a gente acaba dedicando às coisas da espiritualidade por causa das demandas da vida material. Quando, na realidade, o certo era até a gente resolver as nossas demandas da vida material com uma postura visando a espiritualidade. Mas não acontece isso. É que a oração que você fez, a gente continua cometendo os mesmos erros. Mas aí eu vou voltar a dizer, a primeira pessoa que a gente tem que saber perdoar é nós mesmos, entender que a gente está tentando. A gente vai falhar, a maioria das vezes a gente vai falhar, mas eu acho que o que Deus espera de nós é que a gente tente com o nosso melhor, com a nossa maior vontade. Mas Ele compreende que a gente vai falhar zilhões de vezes, que a gente também já está cansado de dizer, a gente está mais para a animalidade do que para o reino nominal, a gente está entrando no reino nominal agora. Então, meu amor, a gente vai estar, sim, no nosso satanismo diário, de ficar sempre envolta no antissistema. Quando eu falo satanismo, né, se for interpretar pela maioria das pessoas, vai vir uma coisa, mas satanismo nesse sentido de materialismo. Meninas, querem comentar alguma coisa? Eu quero contar uma historinha, que hoje eu vou trabalhar na Terra, um tema relacionado a esse nosso estudo de hoje, né? Que nós temos o que, né? Damos o que damos. E é uma história muito singela, assim, que Chico conta, né? De um espírito, de que um casal pobre, a sogra morava com eles e ela faleceu e tinha uma cadeira de rodas muito boa. Então, uma vizinha, né, uma conhecida, precisava dessa cadeira. E o filho pediu ao marido, né, da mulher que perdeu a mãe, se poderia emprestar a cadeira para eles, porque a senhora estava lá e não tinha como sair da cama, e eles não tinham dinheiro para comprar a cadeira. E ele falou que ia falar com a mulher, porque a cadeira pertenceu à mãe dela. E como eles eram pobres, ela era costureira, era professora, mas estava esperando ser chamada, ser convocada para trabalhar numa escola, que antigamente elas tinham que ter uma carta de apresentação, né? E ela não tinha conseguido essa carta. E ela viu naquela cadeira uma possibilidade de dinheiro, assim, se faltasse dinheiro, ela venderia a cadeira. Então ela falou, de jeito nenhum, essa cadeira é muito cara, eu não vou emprestar, depois estraga, e se a gente precisar? E aí o marido ficou muito triste, né, com a mulher, mas respeitou a opinião dela. Aqui eu quero dizer até uma coisa importante que, para mim, às vezes eu confundo. Ele aceitou
a situação da esposa. Ele não concordou, porque aceitar é diferente de concordar. Ele aceitou, ela falou que não, mas ele não concordou. E aí, no outro dia, ele chegando em casa, o trabalho estava muito diferente, falou que tinha tido um sonho com a mãe, e que a mãe disse que era para dar a cadeira para a senhora, então que ela ia dar a cadeira. E o marido falou, eu sinto muito, Lilinha, mas eu comprei uma cadeira mais simples e vou pagar em prestações e vou oferecer, e já ofereci para a nossa vizinha, porque eu sei que a situação deles é muito pior que a nossa. E a mulher ficou muito desapontada, né? Porque a mãe dela foi em sonho falar com ela que era para dar a cadeira. E ela não disse nada, ela também aceitou e concordou que, no caso, ela aceitou, mas na porta. O marido atendeu, era uma outra pessoa que eles não conheciam, um homem, falou que sabia que eles tinham uma cadeira de rodas, que a mãe dele era professora, mas que estava convalescente, que não podia comprar também a cadeira, porque estavam gastando muito remédio, dinheiro com remédios e tal, e pediu emprestada a cadeira da mãe, outra pessoa, né? E a mulher prontamente falou, não, eu vou emprestar a cadeira, eu vou dar para você dar para sua mãe. E eles foram levar a cadeira até a doente. E chegando lá, a doente agradeceu muito, ficou muito grata e perguntou para a senhorinha, né? Pois é, minha filha, eu sou professora. Você não tem uma irmã professora para eu indicar para o meu trabalho, para a escola? Porque já que eu vou ter que me aposentar por causa da minha doença, eu tenho que indicar alguém. E aí ela conseguiu o tão sonhado emprego. E eu me emociono porque eu acredito nessas histórias, né? E o mais bonito, aí o Chico mostra para a gente um bem material, né? Supérfluo para nós, porque no caso deles, eles não iam precisar daquela cadeira, mas como era simbólica, né? Porque a mulher estava vivendo, já contando com aquela cadeira, porque ela estava paralisada naquele bem, né? Mas uma coisa que me chama a atenção é que essa história não é só sobre uma cadeira, é sobre o perdão. Quando a gente dá o perdão das ofensas ao outro, a gente recebe de volta esse perdão de outra pessoa. Quando a gente, qualquer bem que a gente faça, né, a gente recebe de volta. A gente não sabe o tempo, porque o tempo é de Deus, né? Mas é muito bonita essa história, eu me emociono sempre. E a gente precisa pensar nisso, que mesmo vivendo no mundo material, né, Cristina? A gente tem um corpo, precisa cuidar desse corpo, a gente também tem que viver no desapego diferente e do descuido. Não é apego, é descuido. O contrário de apego é descuido, não é desapego. Desapego é o caminho do meio. Mas quanta coisa a gente ainda guarda para a gente sem necessidade, né? As ofensas, as injúrias, as calúnias, e a gente precisa dar o nosso perdão, né? E perdoar, não o próximo, mas as ofensas que faz Deus para perdoar o outro. Não perdoa a ofensa, não perdoa o outro. É isso. A gente tem o que dar. Me lembrou muito você falando, eu lembrando. Como é que é? A sementeira é livre, a colheita é obrigatória. Tudo que a gente faz, gente, de bom, de mal, que a gente pensa, que a gente sente, retorna de alguma forma para a gente. Sempre retorna. Eu digo que eu sou uma pessoa feliz, porque eu não planto, já tem bastante tempo que eu não tenho plantado nada de ruim, então, vira ou mexeu, eu recebo um auxílio inesperado, eu recebo alguma coisa inesperada, porque eu só tenho plantado, quando a gente só planta coisa boa, é claro que em questões kármicas, né, de resgate, claro que a gente não é imune, até porque vamos voltar, estamos mais perto da animalidade, então, às vezes mesmo a gente se deixa
dominar por algum pensamento, sentimento ruim, e a gente dá abertura. Mas na maioria do tempo da minha vida está tudo bem, obrigado por causa disso. A gente tenta plantar beleza, plantar bondade, plantar ajuda, plantar a tal da fora da caridade não é salvação. A gente mantendo isso, quem dera, todo mundo conseguisse manter isso, o mundo seria bem outro, né? Bom, querem comentar ou eu posso ler o Pastorino? Quer comentar alguma coisa? Não? Janete, Pri? Então, deixa eu ir lá. Vamos ver se dá tempo aqui. Vamos lá. Nesse trecho, Jesus cita primeiro a lei de Italião, abolindo-a completamente. Ordena não resistência diante dos homens perversos, prefeito que ele mesmo iria mais tarde ratificar com seu exemplo, deixando-se prender e assassinar como um cordeiro diante de quem o tosquia, sem resistir nem às autoridades, nem aos guardas. A lição de Jesus vai muito além da não resistência e é uma das mais preciosas para a individualidade. E é, sobretudo, para esta que vale. Estando a personalidade mergulhada no polo negativo, no antissistema, essa lei dificilmente poderá ser posta em prática de maneira total. É aquilo que a gente está falando. Não vai dar de maneira total. Com efeito, ao seguir literalmente o preceito, a personalidade seria destruída pelo animalismo, com a perda de seu veículo físico, como ocorreu a Jesus. Por mais adiantada ou evoluída que seja, a individualidade, enquanto convive neste polo negativo, há que pensar em defender-se para sobreviver. Se puser em prática na matéria, sem distinções esses preceitos, per-se-á despojada de tudo. Então, materialmente, no polo negativo, a individualidade deve agir com a simplicidade das pombas, mas com a prudência da serpente. Isso está em Mateus 10,16. Para não prejudicar a própria evolução e a daqueles que a querem apropriar-se de tudo. Então, não é a matéria em si que interessa, mas o desprendimento das coisas e das pessoas. Eu acho legal que ele fala das coisas e das pessoas. Entendamos, porque uma coisa que eu vou até parar para falar sobre isso. Eu já vi muita história assim de casal, que um morre e acaba virando obsessor daquele que ficou, pela falta do desprendimento não só de coisa, mas também das O pessoas. contrário também, o que ficou pode obsediar o outro que foi, né? Das pessoas. Entendamos todos esses preceitos espiritualmente no campo da individualidade. Jamais revidar o mal com outro mal. Ao contrário, quando se receber uma ofensa moral ou mesmo material, temos que retribuir com um benefício, nem que seja uma prece, em favor dos coitados ignorantes, que não sabe que quem faz o mal a si mesmo o faz, daí o simbolismo de oferecer outra face, isto é, de generosamente oferecer um favor a quem nos magoou, como um bem a fazer a quem nos causou um malefício. E aqui eu acho legal que ele fala que esse retribuir, dar outra face, pode ser dar somente uma prece, porque ele respeita o nosso nível evolutivo, que a gente não vai querer fazer um benefício a quem nos ofendeu gravemente. É aquilo que dá para a gente fazer no nosso nível. Entretanto, não apenas as ofensas pessoais referidas neste exemplo, mas também quando o prejuízo é causado aos haveres, que foram emprestados à personalidade para a sua viagem, durante a permanência no planeta. Por isso, melhor que aborrecer-se em contentas judiciárias é ceder o que nos exigem e, se possível, alguma coisa a mais, contanto que não criemos desarmonias e inimizades com as manifestações divinas que são as demais criaturas. Harmoniza-te depressa com o adversário, enquanto estás no caminho com ele. Isso está em Mateus 5,25. Assim também o exemplo da generosidade. Jamais recusar a doação de si mesmo para atender às solicitações que de nós requerem sacrifícios pessoais. Essa parte, gente, está muito difícil hoje em dia. A gente vê uma juventude
que ela tem muita dificuldade de dar de si mesma. Continuando. Nosso eu profundo deve dirigir nosso eu pequeno de forma a que este se sacrifique, caso necessário, para satisfazer as precisões dos companheiros de viagem, as suas exigências, a fim de cada vez mais ir preparando a harmonização e a união dos espíritos. Finalmente, dar sempre e emprestar sempre a quem nos pede no campo espiritual, porque no domínio da matéria não podemos dar uma arma a quem pretenda suicidar-se, nem fornecer dinheiro, talvez indispensável a nós, para que a outrem o desperdice na mesa de jogo. Mas podemos dar sempre, no mundo espiritual da individualidade, ajudar sempre com palavras e ações, com a força do pensamento e da prece. A frase que em Lucas vemos, ao que tira o que é teu, não lhe peças de volta, contém em si um dos maiores ensinamentos para o espírito. Que temos nós na Terra que seja propriedade nossa, a não ser os dons espirituais, morais e intelectuais. Todo o resto é tão ou mais transitório que o nosso corpo denso. Tudo é empréstimo, que nos facilita a viagem pela crosta, mas aqui deixaremos, porque nada para cá trouxemos, e daqui nada levaremos. Compreendemos, pois, que não devemos aborrecer-nos, nem nos entristecer se alguém nos tira ou furta alguma coisa material. Ocorreu simplesmente que o empréstimo mudou de mãos. E se algo nos foi subtraído, é porque alguém mais precisa ou mais merece do que nós. Elevemos um pensamento ao Pai numa prece sincera, para que esse ou esses objetos sejam mais úteis a essa pessoa do que o foram enquanto estavam conosco. E a lição do desprendimento está aí contida. Não resistir a quem nos fere, não contender em litígios judiciários, mas ceder de qualquer forma. Teremos um dia que deixar tudo. Então, desapeguemos-nos logo. Não recusar um sacrifício pessoal. Todo o bem que fizermos a qualquer pessoa é a nós mesmos, em primeiro lugar, que o fazemos. Antes de atingir a criatura favorecida, atinge a nós mesmos, porque modifica nossa aura e a harmoniza. E, ao elevar nossas vibrações internas, faz-nos aproximar-nos da sintonia do Pai, que é amor e doação. Lembremos-nos de que Deus se doa a todos, santos e criminosos, evoluídos e atrasados, fornecendo a todos a própria vida, a todos a própria vida, sua divina, para que seja utilizada por todos livremente. Exemplo divino é a maior lição dada à nossa individualidade. E temos que seguir esse exemplo, se quisermos atingir o Pai que habita dentro de nós, unificando-nos a eles. Então, acho que a lição é bem clara aqui. Tem coisas, claro, que eu jamais vou atingir nessa vida, que não adianta, eu vou continuar brigando na justiça por algumas coisas. Se me roubarem, eu vou fazer BO assim, sabe? Porque eu acho que, como eu falei, a gente tem que respeitar a nossa limitação, entender que nós estamos naquele patamar evolutivo e não tentar dar um passo maior, porque seria até de certa forma, uma certa hipocrisia, porque se a gente não faz totalmente de coração, com convicção, é só um ato externo. O que vocês acham, gente? Mas eu acho que não é para a gente não correr atrás da justiça humana também, não. De Jesus, a gente seja idiota nem bobo, né? Mas porque senão a gente não estaria amando a nós mesmos, né? Qualquer coisa que você tenha, que é subtraído de você de maneira desonesta, você tem sim que ver pela justiça como é que isso vai ser resolvido. Não que você queira uma vingança, não que você queira retribuir com a mesma moeda, mas eu acho que isso é tranquilo, eu fico tranquila em relação a isso. Pode falar, Janete. Não, eu acho que tem assim os conceitos éticos, né? Que vem muito mais, vem anterior
A toda religião, que é uma formação do homem, né? Jesus não fez de uma religião, né? Ele veio aqui filosoficamente colocou a postura dele, o que ele pensava. E eu acho que os conceitos éticos são muito sérios. Eu, particularmente, tenho um problema na minha família que não ficou resolvido com uma irmã. E é uma coisa que vira e mexe, não é um valor. É a atitude dela, eu não podia, com uma irmã, né, sangue do meu sangue, tivesse uma atitude que eu não considero correta, né? Mas aí é o caminho dela, é a escolha dela e eu tenho que aceitar. Aí sim eu concordo com a Cris lá com o pastoriano, que também não adianta a gente ficar martelando, né? Sim. Releva, vira a página, segue em frente, E boa reta, né? Vamos embora. certos aborrecimentos, ou seja, você criar certas inimizades, não vale a pena. É como você falou, ela com a consciência dela, certo? Não vale a pena você lutar ali, porque você vai criar um afastamento Mas maior. tem que falar, mas, Cris, você tem, como disse a Mercedes, você tem que sinalizar que Sim, aquilo não está claro. correto. Sim, Né? Eu acho que é importante que você perceba e que a pessoa tenha um impacto da sua atitude, né? Que não você não compactua de uma imperfeição. Eu acho certo. que isso a gente tem que se colocar, e eu acho que isso dentro da filosofia do Cristo está muito bem colocado. E A gente outra tem coisa, que. O que é certo, o que é errado. Ponto. que eu queria chamar a atenção aqui para o texto dele, que todos nós, porque aqui que não é espírita, é espiritualista. A gente sabe que essa coisa quando a gente doa o fluido da gente num passe, no tratamento, primeiro a gente está recebendo, é o que ele colocou aqui, quando a gente faz, o primeiro beneficiário das nossas ações, quando a gente se doa, somos nós mesmos, e a gente aqui que vivencia isso sabe que isso é mais do que certo. Bom, Pri, quer falar alguma coisa? Tem 5 minutos ainda. Não, eu fiquei assim, ele quando ele fala, né, que a gente jamais deve revidar o mal com o mal, e sim oferecer o bem a quem nos fez mal, né, que fez algo errado, nem que seja uma prece, porque muitas das vezes você não está preparada para se encontrar com aquela pessoa, né, porque aquele encontro físico vai lhe causar extremo desconforto. Mas aí você começa com uma prece, né, fazendo uma prece para que Jesus o abençoe, já é o primeiro passo. Lembrando que temos as nossas limitações, conforme a Cris disse, e a gente tem que respeitar isso, né? Isso mesmo. Bom, gente, se ninguém quer falar mais nada, faltam 4 minutos, eu vou pedir para a Pri, então, fazer a nossa oração de Deixa eu encerramento. pegar meu neto para ele participar aqui da oração. Peraí. O neto dela é o cachorro ou é o passarinho? Eu ia falar, o passarinho. É um ou outro, que ela tem vários netos agora. Cadê Calopsita. ele? Tem calopsita. É o meu netinho. Aí, viu? Eu estou com É vontade muito hoje de lindinho. comer Eu uma ando comida. apaixonada, Mercedes, eu ando apaixonada no Instagram daquelas mensagens que botam os passarinhos cantando. Eu chego a Ah, chorar. Olha, eu adoro aquilo, mas diz que a gente. frequência a frequência do canto dos pássaros acalma, porque quando um pássaro canta, assim, evolutivamente para nós e para eles, né, quando ele canta, é sinal de que não tem perigo. Ele pode cantar, ele pode ser ouvido. A Então, para nós, graça. isso também acalma. Também que ali naquele lugar onde ele está cantando não tem nenhuma ameaça. Nosso Não tem inconsciente. ameaça. E a gente também está seguro, se não tem ameaça. Então, vai matar a vovó? Já me deu uma bicada aqui. Pri, por Tá, favor. então vamos à nossa prece final. E assim, fechamos os nossos olhos, agradecemos a Deus, esse Pai de amor infinito, de bondade suprema, por essa oportunidade benfazeja, por esses momentos de refazimento espiritual, de conexão com o alto, de limpeza dos nossos pensamentos, né, de uma alteração fluídica, de um renovo no qual o Senhor Jesus é o nosso mestre, o nosso guia. Então, Senhor, que essas bênçãos que foram derramadas sobre nós possam se espalhar por todos os nossos vizinhos, principalmente aqueles mais difíceis,
pelos irmãos necessitados, aqueles que se encontram em situação de rua, aqueles que estão nos abrigos, aqueles que estão nos hospitais ou nos presídios, ou até mesmo sendo tratados em casa com home office. Que cada um possa ser abençoado, que cada um possa receber esse lenitivo de amor que consola e que completa os nossos corações. Senhor Jesus, abençoe toda a nossa humanidade, que todos possam sentir esse afago, essas alegrias, esse fortalecimento espiritual, tendo a certeza que jamais estamos sozinhos. E, Senhor Jesus, se entre nós tiver algum irmão desajustado, com pensamentos de briga, de confusão, que ele possa ser encaminhado junto com seu mentor espiritual e com esses trabalhadores do amor para o tratamento no pronto-socorro mais próximo da nossa residência. E assim, Senhor, vamos pedir a permissão para finalizarmos o estudo da semana, que possamos continuar conectados a Ti hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigada. Gente, eu estou sentindo até calor já, viu? Que reunião maravilhosa. Ai, que bom. Muito obrigada. Eu estava morrendo de frio aqui, agora já estou suando. Que Fui nem direto tomou pro banho. água, hein? Nem tomou água ainda, hein? Aqui, ó, água aqui. Guarda aí, depois bota mais água, vai renovando aí. Ó, Eu tomei eu tenho quase um toda pedido aqui. depois para vocês três, hein? Vou mandar no privado. Tá. Ok. Tá bom, pessoal. Muito Beijinho. obrigada. Hoje Até teve a semana que vem. participação do netinho de Mercedes, ó. Emílio. Ah, Emílio. Emílio. Emílio participou com a gente. Emílio, está lá ele olhando. Emílio, por quê, hein? Por que Emílio? Emílio é um nome muito bonito, que eu acho. Ah, foi você que Eu deu o nome. queria que meu filho... Esse aqui seria o Fernando, mas ficou Júlio. Acho o nome muito bonito. Era o nome de um amigo do meu pai, que eu chamava de tio.